voltando aí à nossa aula semanal, né? Então, a gente já passou pela Revolução Francesa, onde a gente viu das fases mais libertárias, né, as fases mais hediondas, né, onde as pessoas, principalmente na fase do terror dos jacobinos, existiam muitas execuções públicas, né, e também a queda dos jacobinos, do próprio Robespierre, e a entrada do diretório no governo, né. Então, a gente vai tentar dar uma retornada um pouco para o diretório, para entender melhor, e vai dar continuidade à era napoleônica, que foi o que eu propus na última aula. Então a gente vê aí o diretório, né, que era o que estava administrando a França de 1795 a 1799, era uma organização com 5 representantes que tinham aí um voto censitário. As pessoas que votavam eles lá não era o povo, era a alta burguesia, alta comerciantes, né, a elite francesa. E esse diretório ele conseguiu, durante esse espaço que eles têm aí de tempo, de 4 anos de governo mais ou menos, eles conseguiram uma paz interior na França. Basicamente manter a população ali quietinha, né, que a gente viu passou por essas várias fases revolucionárias. Porém, no exterior, as invasões eram constantes. Ou seja, esse diretório acabou tendo que fortalecer o exército, né? Fortalecer a segurança nacional. Um dos grupos, né, desses internos, na verdade, que tentou acabar com esse sistema, que tentou modificar as relações de poder na época, foi a Conspiração dos Iguais, né, que era um grupo com ideias socialistas. Para esse período era ideias de que salários iguais, repartição igual de terras, da economia nacional, né? E eles foram derrotados pelo diretório, né? Foram executados. Todos os líderes, né? Os grandes líderes do movimento tiveram a cabeça decapitada, né? Fora esse exemplo, a gente tem outras invasões, principalmente de monarquistas. A gente viu que a França deixou de ser uma monarquia e isso acabou inspirando muitos países europeus, e isso era um problema. Alguns países tentaram invadir e o exército foi quem teve grande destaque nisso pelas conquistas, né? Por sempre se conseguir se defender. No exército havia um comandante muito forte chamado Napoleão Bonaparte. Ele acabou ganhando o afeto da burguesia, que era o grupo que ele se identificava, que ele ajudava, e também meio que um acesso à população, porque nessas invasões ele acabava salvando alguns pequenos territórios de invasões externas, né? Então aquelas comunidades que viviam ali naquele território que ele estava salvando, libertando, eles acabaram por achar ele um grande líder, né? Isso fora também o apoio do exército. Então, com esses 3 apoios, da burguesia, da população em parte e principalmente do exército, então aí aconteceu o golpe de Brumário. O Napoleão, com a ajuda do exército, deu um golpe de estado e formou o que seria o consulado. Esse consulado teria sido criado para tentar barrar qualquer ideia dos jacobinos ou de monarquistas, né, que é aquele pessoal que apoiava a ideia de rei, desse pessoal entrar no poder, né? Então, esse consulado foi feito nesse propósito de defender a França desse inimigo interno e externo, né, tanto dos monarquistas que vinham de outros países, quanto dos jacobinos que ainda queriam chegar ao governo dentro da nação. Nesse consulado a gente também tem o apoio central da burguesia. Como eu falei para vocês, o Napoleão ele se identificava bastante com a burguesia e ele acabou levando a burguesia para dentro do governo, e que fez com que essa burguesia pela primeira vez tivesse assim alta participação política, tivesse de fato comandando a nação, né? Na Batalha de Marengo, que vocês estão vendo aí, o Napoleão ele conseguiu vencer a Áustria
que além de ter uma rivalidade histórica com a França, era um país monarquista. Isso fez com que ele ganhasse grande visibilidade dentro da população e dentro do governo. E o que foi que se rendeu para ele? Um cargo vitalício. Né? Em 1802, ele era o primeiro cônsul, né? O consulado eram 5 pessoas administrando, e ele três. 3 pessoas administrando, e ele era a principal voz desse consulado, né? E ele colocou o cargo dele como vitalício. O que é um cargo vitalício? Ele não poderia ser demitido. Ele estava naquele cargo ali até a morte dele. Mas antes da gente ir mais para o que ele fez no país, vamos tentar entender um pouquinho quem era esse Napoleão. Ele era um excelente militar, né? Isso é inegável, né? As pessoas às vezes fazem deboche, né, da altura dele ou coisa do tipo, mas isso não tem nada a ver, né? Ele tinha até a fama de quem nunca tinha perdido, né? O cara que nunca perdeu. Todos os combates que ele fez durante esse processo revolucionário da França, todos ele ganhou, né? O que mostrou o que a gente já viu. O exército tinha verdadeira adoração por ele, porque ele era comandante, ele era um homem estrategista, né? Quando ele esteve no governo, ele criou o Banco da França, e ele também tinha aí uma certa apreciação da ciência, da arte, da educação. Ele via em tudo isso ele via o progresso. Com o apoio da economia, da burguesia e do exército, o Napoleão se torna imperador. Veja só que estranho nosso estudo, né, de hoje. Tanto se foi lutado na França para não se ter uma monarquia, não ter um poder absoluto, não ter ser uma república, e o Napoleão, que lutou por todos esses ideais, também acaba se tornando um imperador, transformando aquele local que era uma república em um império, né? Ele fez grandes mudanças na economia, na política, a gente vai ver aí ponto a ponto, né? Na economia ele criou o Banco da França, como eu já tinha falado anteriormente. Ele fez uma coisa que era muito exigido pela burguesia, que era a redistribuição de terras. O que é isso? Durante muito tempo, a maior parte das terras ficaram com a nobreza, né? A nobreza tinha muita terra, nem produzia nada e nem dava a ninguém, e muita gente da burguesia queria trabalhar naquelas terras, queria aquelas terras para torná-las produtivas e enriquecer mais, mas elas estavam ali presas na mão da nobreza. O Napoleão ele fez essa redistribuição de terras, né? Ele acabou fazendo também obras públicas, drenagem de pântano, barragem, um monte de coisa para tornar a zona urbana mais habitável, né? E seus afluentes. Na educação, e talvez seja o mais interessante das coisas que ele fez em política, foi abrir escolas públicas, né? A ideia do Napoleão é que as crianças, os jovens, eles deviam aprender desde cedo, desde criança, para serem bons militares, né? Ele acreditava no poder da educação para que esses jovens começassem a ter aquela disciplina para quando crescessem servir ao país como militar, né? Então, essa educação tinha que ser gratuita e de qualidade, né? Um dos pontos que ele defendia também era a formação continuada. O que é formação continuada? Que os professores sempre estivessem fazendo curso, sempre estivessem aprendendo coisas novas para levar para os alunos em sala, né? E ele também laicizou o ensino superior, ou seja, separou a graduação da Igreja Católica, fazendo com que a graduação ficasse mais independente, livre de conhecimento, para trabalhar questões que não fossem só religiosas, né? Então, ele teve aí um militarismo, por ele ser militar principalmente, no investimento no exército, desculpa, altíssimo. E esse investimento que ele fez foi apoiado pelo grupo que ele participava, né, se identificava, que era a burguesia. Tudo que ele fazia, como ele fazia em favor da burguesia, ele acabou aí sendo financiado por essa classe, né? Então ele iniciou tanto ele aparamentou o exército, né? Investiu muito e iniciou o processo de expansão pela Europa. Outra coisa bastante interessante que ele fez foi o Código Civil francês, ou como é conhecido,
o Código Napoleônico, né? Então, nesse código, que serve ainda como base para o que a França usa hoje, ele tem uma série de leis que ele criou, que ele fez, para tornar aquele país mais igualitário, ou também da forma como ele queria, né? Com a imagem que ele estava pretendendo, né? A primeira aí, eu separei algumas para a gente dar uma olhada, né? Claro que é um código civil enorme, mas tem uns pontos que é importante que a gente veja. Por exemplo, leis igualitárias, né? Não existia por você ser de linhagem nobre, você ser um duque, você ser parente de um conde e um visconde, você ter direitos diferentes de outra pessoa que não tem essa mesma linhagem. Ou seja, né? Essa ideia de leis igualitárias. Outro ponto que ele fez foi do Estado ser laico, separar o Estado da Igreja. Embora ele tivesse grande apoio, né, da Igreja Católica naquela época, mas ele acabou aí nesse momento dando uma sacudida, né? Uma coisa que é interessante a gente ver esse terceiro ponto, a proibição de greves e sindicatos. Vejam só isso. Eu falei para vocês que ele apoiava a burguesia, que eram os grandes comerciantes, a grande elite francesa. Quando ele proíbe greve e sindicato, ele está ajudando essa burguesia. Porque se os sindicatos, os trabalhadores, não podem se unir e não podem protestar, quem é que se beneficia com isso? Os patrões, que eram aí os coligados aí com o nosso amigo Napoleão Bonaparte, né? Então, outra coisa interessante que ele fez foi a legalização do divórcio, que lá também não era comum. Se eu não me engano, vou procurar depois. Mas se eu não me engano, ele também separou o casamento civil e o casamento religioso, né? Que antigamente era feito só pela Igreja Católica e ele acabou separando isso, né? Então, ele abriu também nesse Código Napoleônico o direito à propriedade privada, o direito a possuir bens, possuir materiais com documentação, né? Tudo direitinho legalizado. E também, aí talvez uma parte aqui meio incômodo, né, para as mulheres, ele declarou assim, com documentação, que mulheres elas eram civilmente incapazes. O que quer dizer isso? Que a mulher ela não pode ter a própria tutela, né? Por exemplo, um exemplo X, a mulher não vota. Por quê? Porque se ela é solteira, o voto dela é o mesmo voto do pai, ela não precisa votar. Se ela é casada, o voto dela é do marido. Se ela é viúva, o voto dela pertence ao filho homem, né? É como se a mulher não tivesse autonomia, ela não pode possuir bens próprios, né? O que é dela é do marido, inegavelmente, ela não tem como possuir uma coisa independente de um homem, né? Então, por hoje, a gente já conheceu aí o que foi o início desse governo do Napoleão, retomou o finalzinho da Revolução Francesa, pegou esse começo de Napoleão. Na próxima aula a gente vai ver a expansão dele na Europa, como ele afeta a nossa história aqui no Brasil. Vocês vão ver um episódio que aconteceu aqui em 1808, que foi culpa do Napoleão, e também a derrocada dele, quando ele tenta dar um passo maior do que a perna, né? Então vamos lá na sala de aula. Tchau.